Olá, caros irmãos da Igreja Batista Central de Porto Alegre. Hoje eu quero fazer uma meditação sobre o Salmo 1, o primeiro salmo que abre o saltério e que, de uma certa maneira, ele é quase que um resumo de todos os salmos, assim, apresentando a contraposição entre o justo e o perverso. Esse é um daqueles salmos que a gente, pelo menos na minha experiência, a gente tinha que saber de cor, né? A gente decorava e esse foi um dos que eu decorei lá na minha infância. Bom, vamos fazer então o comentário desse salmo. Então, Salmo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Né? Ou, algumas traduções dizem, não se assenta na roda dos escarnecedores. É interessante a progressão que ele vai colocando aqui, que de certa maneira é a forma como acontece na vida real e na vida concreta. Né? O mal, ele sempre é progressivo. A gente não dá apenas uma espiadinha no mal, ele vai se aprofundando e se entranhando e se tornando cada vez pior na nossa vida. Então, ele diz o que acontece. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Quer dizer, começa no conselho dos perversos. O perverso te dá uma ideia, uma dica de como é que tu vai fazer. E ele não segue nem isso, ele não começa nesse conselho. E também não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, o próximo passo foi o quê? Ele ouviu o conselho e ele entrou no caminho desses perversos. E, finalmente, nem se junta à roda dos zombadores, ou seja, ouviu o conselho, pegou o caminho do perverso e depois se assentou junto com o perverso e agora está em comunhão com ele e se tornou um deles. Então, feliz é quem não segue esses caminhos, quem já tranca tudo lá no início, não ouve sequer o conselho deles. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e noite. Quer dizer, o justo é esse que está preocupado com a lei de Deus, está preocupado com os mandamentos divinos, porque eles são vida, porque eles são bons, né, eles são bons conselhos para a nossa vida, e então medita nisso. Ele não deixa que essas ideias, né, esses conselhos perversos entrem, mas ele está sempre meditando na melhor maneira e daquilo que Deus tem pensado para a sua vida. E é por isso, então, versículo 3. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Então, por quê? Qual é a grande diferença? Este está plantado junto a um rio, à margem de um rio, ou seja, ele não depende, como Israel todo dependia, das chuvas. Né? Todo esse território precisava de chuva para poder produzir, para poder verdejarem os campos. Né? Então, dependia dessa chuva. E quando não chovia, vinha a seca. E aí ele diz, não, este camarada, este justo, ele é como uma árvore que está plantada do lado, na margem de um rio. Né? Ou seja, as raízes dele estão dentro desta água, estão recebendo água o tempo todo, mesmo na seca. Quer dizer, ele não está dizendo que essa pessoa não vai passar por dificuldades. Vai ter muita dificuldade, vai ter períodos de seca, mas a raiz dele está firme num lugar em que tem água permanente. Então ele vai suportar e vai passar bem. E é por isso que a folhagem dele não murcha. E o que ele vai fazendo, as coisas no longo prazo vão funcionar e vão dar certo, porque a raiz dele está muito bem fundamentada. Né? E está fundamentada onde? Em viver de acordo com o que Deus, né, a vontade de Deus e com o que Ele quer que a gente faça. Versículo 4. O mesmo não acontece com os perversos. Eles são como palha levada pelo vento. Por quê? Porque eles não estão fundamentados numa vida correta e numa vida concreta de acordo com o que Deus quer que a gente viva. Ele é uma palha, ele não tem raiz, ele está, né, esvoaçando de acordo com as circunstâncias. Então ele está sempre mudando de acordo com aquilo que se apresenta na frente dele. Né, e não segue os conselhos de Deus para a vida. Então ele é uma palha levada pelo vento. E mais, pior, né, versículo 5, eles serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Ou seja, Deus um dia vai cobrar esse modo de viver. E aí, então, aquele que estava plantado junto ao ribeiro da água, esse vai permanecer, e o outro vai virar uma palha, perdido no tempo e na história. Versículo 6. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos
leva à destruição. Ele volta àquela questão de caminho que tinha lá no início, né? Então, esse caminho escolhido, ele vai definir o seu futuro, né? Nós, como crentes, somos definidos pelo caminho que tomamos, né? Então, esse é o sentido. É por isso que, inclusive, os discípulos de Jesus eram chamados os do caminho, escolheram o caminho de Cristo. E esse é um caminho a ser trilhado, mesmo em terras áridas, mas sabendo que a gente está com a raiz fincada em solo úmido, em solo regado pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.